Certamente 100% dos brasileiros têm um sonho: visitar a Terra Santa, a cidade mais importante do mundo. Os olhos todos voltados para Jerusalém. Final de semana, viajei com minha equipe para lá, para trazer essa reportagem de emoção, reflexão e, acima de tudo, amor para todos vocês. O especial Terra Santa, contada aqui no Balanço Geral. Os últimos passos de Jesus, os principais pontos visitados na Terra Santa. A partir de agora, 12h52. Meu telespectador, obrigado, Record. Jerusalém dentro da sua casa, nessa Sexta-feira Santa. Reflita, balança Jerusalém. Bem-vindos, Brasil. Esta é Jerusalém, a cidade bíblica mais importante de todos os tempos, de todo o mundo. E o Balanço Geral está aqui a partir de agora para contar a história dele, de Jesus Cristo. Viajamos, estamos do outro lado do mundo, no estado de Israel, aqui em Jerusalém, a cidade do passado, do presente e do nosso futuro. Os olhos do mundo se voltam para essas paredes, para cada canto uma história. Eu vim aqui contar a história de Jesus, trazer o presente para o meu telespectador, para você do Brasil que acompanha o Geraldo. Eu vou encher a sua TV de emoção, de resgate histórico, porque cada pedaço desse que você vai ver junto comigo a partir de agora tem uma história, tem a presença do Cristo. Bem-vindos. Esta é a Jerusalém de todos. Por aqui, muçulmanos, cristãos, judeus, ortodoxos ou não, evangélicos, todos passam aqui. Os sinos. Quero passar para o meu telespectador que a emoção de estar num lugar como esse é muito forte. E é exatamente isso que eu quero passar para a senhora que está do outro lado. Para o senhor que está do outro lado, para você que não vai, infelizmente, poder nunca viajar e estar na terra de Jesus, trazer essa emoção, trazer esse resgate, trazer esse amor de cada pedaço deste chão que tem uma história, de cada pedaço, de cada território aqui de Jerusalém, que guarda uma história bíblica do homem mais importante. A história de Jesus. Na nossa reportagem especial de Páscoa, bem-vindos. Estamos aqui em Jerusalém. Lá você consegue ver já a cúpula de ouro. Você sabia que aquele templo foi erguido 650 anos depois da morte de Jesus Cristo? Um material jornalístico que você não vai esquecer. O presente de Páscoa para você, meu telespectador do Balanço Geral da cidade de São Paulo. Tudo aqui emociona, desde a hora que você chega, cada ponto da estrada, as pessoas, os moradores, e essa mistura, exatamente essa mistura de religiões é que impressiona. Você vê que o mundo está aqui. Nós estamos gravando nesse domingo, hoje é domingo de Ramos. A comemoração, para aqueles que acreditam, é exatamente, conta também uma passagem bíblica muito importante de Jesus. E essas pessoas que estão com esses ramos nas mãos, vêm aqui participar, né, de procissões e tudo mais. Um daqueles portões conta a história da entrada de Jesus aqui em Jerusalém, recebido pelo povo naquele domingo. E hoje aqui em Jerusalém é o domingo de Ramos. É o domingo de Ramos. E nós iremos também por aqueles dois portões. Vou te mostrar agora, vem cá comigo. Olha só que curioso, aqui embaixo, logo aqui um cemitério judaico. Você vai entender o porquê que tem esse cemitério. A história, a Bíblia também conta esse jardim. Você está lembrado, principalmente você que lê a Bíblia, porque aqueles que também não leem vão aprender, como eu. Não é um passeio turístico. Nós estamos em Jerusalém e eu quero trazer esse pedaço de amor de Deus dentro do teu coração, para dentro da tua casa.
logo mais à frente, atrás daquele prédio, tudo aqui é conhecido como Monte das Oliveiras, onde Jesus teria ensinado o Pai Nosso aos discípulos, e nós iremos lá também, para acompanhar a partir de agora junto comigo, claro, todo esse conhecimento histórico. Eu pedi para que minha produção encontrasse alguém realmente que pudesse realmente nos auxiliar. E a partir de agora, você vai aqui junto comigo conhecer aqui o Nelson. Está aqui o nosso câmera também, acompanhando aqui. Nelson, como que vai? Tudo bem, querido? Prazer, Geraldo Luiz. Bem-vindo, Nelson, muito prazer. Vou te dizer da minha emoção, vem cá comigo na frente da cúpula, Nelson. Vou te dizer da minha emoção de estar aqui, aonde o mundo gostaria de estar. Mas o principal, Nelson, para quem está lá, para minha amiga que me acompanha, que balança comigo, em São Paulo, em todo o Brasil, para o senhor, que tem certeza absoluta, Geraldo, meu sonho não é ir para a França, meu sonho não é para ir para os Estados Unidos, meu sonho não é Paris, é o sonho, tenho certeza, principalmente o brasileiro, que é tão religioso. O meu sonho, Geraldo, é estar onde você está. Mas eu estou aqui representando você, porque nós vamos seguir os passos, os caminhos em que Jesus passou. A reportagem especial de Páscoa do Balanço Geral, que você me acompanha aqui, do outro lado do mundo, nessa cidade que é uma cidade mãe. Todos os cantos levam Jesus. Cada pedaço tem uma história. Cada jardim não é só um jardim. Cada rua não é só uma rua. As religiões aqui, elas se misturam, mas todos contam a história de um homem só que viveu aqui. Eu estou na terra de Jesus, e é aqui que eu vou tentar trazer para você essa emoção, nessa Páscoa que o Balanço Geral dá de presente. Você é o meu guia e eu sou o seu guia aqui em Jerusalém. Muito bem, bem-vindo. Sem dúvida nenhuma é um prazer, um privilégio de poder receber nesta cidade que já vi muitas pessoas se emocionarem com ela. É diferente você vir a Jerusalém do que ir a Paris ou mesmo a Disneylândia. É uma cidade que ela conta a história, ela é a história da humanidade que vai desde o Antigo ao Novo Testamento, com a parte inclusive também muçulmana. Ou seja, nós temos aqui 3 religiões, todas elas com um só Deus. Jerusalém, a cidade mais importante e mais emocionante do mundo. E é essa emoção e essa importância histórica que nós vamos contar para você, para que nessa sexta-feira você guarde não uma reportagem, não uma matéria, mas uma emoção de estar pisando onde eu tenho certeza absoluta você gostaria, junto com a sua família, de estar. Só para vocês terem uma ideia, já no começo, Geraldo, aquela cúpula de ouro. O que é aquela cúpula de ouro? Lembrando que Jerusalém foi construída e reconstruída, destruída. Essa cidade foi erguida várias vezes. Erguia-se, mandava destruir. Aí erguia de novo, outro rei destrói. Aí a nação reerguia ela, isso mais de 70 vezes. Mas aquela cúpula de ouro, 650 anos depois de Cristo, já tem uma história que dura. Sim. Dentro dessa cúpula está o lugar mais importante também para o povo judeu e o terceiro mais importante do mundo para os muçulmanos. Ali onde foi o sacrifício de Isaac. Abraão traz seu único filho com Sara para o sacrifício aqui no Monte Moriá, que é logo ali onde está a cúpula de ouro. Só um instante, para você que segue, né, a Bíblia, que estuda, eu imagino você que lê e eu mostrando para você agora o que você sente na sua casa. O sacrifício de Isaac foi ali. Muito bem, depois vai ser a construção também por Salomão, pelo rei Salomão, do primeiro templo. O primeiro templo, ali onde está essa pedra, era o
Kodesh HaKodashim, ou o Santo dos Santos, aonde era a casa de Deus, aonde só uma vez por ano entrava o sumo sacerdote no dia do perdão. Depois da destruição do primeiro templo, a reconstrução do segundo templo, que foi o segundo templo que Jesus conheceu, inclusive, e depois da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, muitos anos que isso tudo foi abandonado, até que finalmente constroem a cúpula de ouro que nós estamos vendo ela agora. Toda essa região, deixa eu explicar para o meu telespectador, para você entender. Toda essa região aqui, toda essa região, tudo que você está vendo, toda a história de Jesus, desde da Via Dolorosa, o momento em que ele, com a cruz, passa até ser crucificado, toda essa área aqui, tudo aconteceu nesse vale. Em toda essa região foi a vida e a morte de Jesus. Inclusive esse jardim que agora você conta para mim. Esses são os últimos momentos de Jesus aqui em Jerusalém, o jardim chamado Horto de Getsemane, aonde ao lado das oliveiras ele vai suar gotas de sangue e ali que ele diz a famosa frase: Pai, afasta de mim este cálice. Logo após disser da sua oração, ele volta com seus discípulos, recebe o beijo da traição. O beijo da traição teria. A gente sempre coloca numa condicional, porque aqui em Jerusalém existe uma coisa muito curiosa, muito. Inclusive uma disputa de religiões que diz, olha, aqui aconteceu. Não foi aqui que aconteceu, foi aqui que aconteceu. Mas para nós, jornalisticamente, o que vale é a história como um todo dessa cidade, que eu considero como uma cidade de luz para a humanidade, e a reportagem especial do Balanço Geral de São Paulo, que está aqui para você. Você vai me acompanhar em cada passo nessa reportagem de Páscoa que a Record me permitiu, do Brasil, trazer para você. נשמתי אהב על הנתה. אנש לה לקח נשמתי מיני. להן אהבה מיני ענה. אתי בידי למאהבה. ובידי מטב מלקחה. נאמין בה. Eu espero ter competência e eu espero conseguir passar essa emoção tão forte, porque eu não tenho conhecimento tão específico bíblico, mas estou acompanhado aqui por um historiador, por um cara que conhece Jerusalém, mas eu espero ter competência para levar para você cada passo aí dessa emoção. Então, a gente fala locais certos aqui, olha, aqui aconteceu, é muito arriscado aqui em Jerusalém. Inclusive, existem brigas científicas entre historiadores, gente que fez, inclusive, escavações, que fala, não, tem até uma história depois que eu vou te contar de Belém, que falam que é muito curiosa. Mas o que vale é que aqui aconteceu, nessa cidade aconteceu. Tudo aconteceu aqui. E é aqui que Jesus passou. Exatamente. Indiferente se é 1 metro para cá, 30 para lá, exatamente. Nós estamos aqui, na cidade aonde a história aconteceu. Nós vamos viver essa história. Onde teria sido o beijo? Onde que teria acontecido? Mais abaixo, no final do monte onde está o Vale do Cidrão, lá embaixo tem uma gruta chamada Gruta da Traição, onde estavam os discípulos, onde estava Jesus com os discípulos, e ali, quando Judas entra, vai dar o beijo da traição. Nós estamos vendo aqui, vocês vão também acompanhar com a gente aqui as curiosidades de Jerusalém. Aqui é um cemitério judaico, dá uma olhada quantas pessoas sepultadas. Geraldo, por que tem um cemitério que eu falei? Nós vamos ter a curiosidade dessa matéria também aqui no Balanço Geral, visitando... Balanço Geral visita Jerusalém. Geraldo, por que construir um cemitério ao pé do jardim, ao pé do Monte das Oliveiras? Esse cemitério está aqui, pois, segundo a fé judaica, o Messias que virá pelo Monte das Oliveiras, descerá o Monte das Oliveiras até o Vale do Cidrão e entrará pelos portões dourados na cidade de Jerusalém. E é nesse dia que, segundo as profecias, os mortos ressuscitarão. Aqueles que estão enterrados aqui serão os primeiros a ressuscitar. Por isso que a gente tem aqui hoje uma grande quantidade de túmulos aqui, de várias épocas. Lembrando que nós estamos falando de várias religiões do mundo. Então, e nós aqui respeitamos cada crença. Então, acreditando, os judeus se sepultam aqui, acreditando que na volta de Jesus todos se erguerão aí para a ressurreição ao pé
dessa maravilha que vocês estão vendo agora. Nós vamos agora ao Monte das Oliveiras. Vocês vão ver o local aonde se conta que Jesus teria ensinado o Pai Nosso. E é nesse pedaço de Terra Santa que eu vou fazer você pisar. Bem-vindo. Birathil komarahem haki ita. Hithe hivo denale dena. Kokavel dena afeflekom. Entun. Hivo lekom. Jerusalém é uma mistura de povos. Jerusalém é uma mistura de pessoas. Dá uma olhada, nós estamos agora aqui em um dos pontos do Monte das Oliveiras. Acontece agora uma procissão de várias pessoas, né? O policiamento hoje aqui é muito reforçado. Você está vendo homens agora aqui, da polícia, de Israel, porque aqui realmente é um local sempre muito visado, Então você vê as pessoas agora aqui, olha, de todo mundo, nesse domingo de Ramos. O policiamento foi reforçado. Nós vamos agora conhecer o local onde Jesus teria ensinado o Pai Nosso aos discípulos. É isso, Nelson? Exatamente, estamos bem na frente. Como disse, estamos vivendo aqui a Bíblia, domingo de Ramos, a procissão de entrada. Logo à nossa frente a igreja, chamada Igreja do Pai Nosso. Que é aquela que nós estamos vendo lá. Isto, aonde ele ensinou o Pai Nosso aos seus discípulos. A história diz que Jesus teria, nesse local, claro, naquela época, né? Dá uma olhada nas crianças, Chico, olha. Naquela época isso aqui era um monte, né? Um monte, sem nada. Só grutas e um caminho isolado. Lembrando que hoje é domingo de Ramos, então esses ramos, inclusive para comemorar a entrada de Jesus em Jerusalém. A sua entrada triunfal como Messias em Jerusalém, naquele domingo, é isso que nós estamos vivenciando, a população cristã de Jerusalém e de Israel celebrando isso. Muito bem. Não poderemos filmar aí a igreja por dentro, mas por fora. Inclusive lá tem o Pai Nosso em diversas línguas, né? Em mais de 100 línguas, inclusive em português. Você vai ver agora o local onde Jesus teria ensinado aos discípulos o Pai Nosso. E lá dentro tem o Pai Nosso em várias línguas, inclusive na língua portuguesa, né? Eu repito, Jerusalém é isso. É esse misto do mundo de religiões. Mas nós não estamos debatendo aqui religião. O valor histórico e real de Jesus, que até hoje consegue trazer religiões tão diversas, tão diferentes, no mesmo local. Aqui em Jerusalém sempre há um perigo iminente, né? Qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de perseguição. O que vocês podem olhar aqui e parecer, vamos lá, Chico, o que vocês podem olhar e parecer anormal, a presença da polícia aqui, ela é muito forte e importante, inclusive, para a paz e a tranquilidade num dia como o de hoje, o domingo de Ramos, que vocês estão vendo que acontece aqui. Agora aqui é um grupo religioso que nós não sabemos qual é, mas você vê que a cidade realmente já é tomada. A imprensa de todo mundo acompanha um dia importante como o de hoje, de domingo de Ramos. E é esse domingo que nós estamos aqui na cidade santa, na Terra Santa de Jerusalém. Vocês estão vendo aqui a igreja agora, Chico, olha lá. Hoje ela está fechada. Aquela que se fala que é a igreja do Pai Nosso, aquele é o local, naquele alto onde Jesus teria, eu repito, ensinado os discípulos aí o Pai Nosso. Você vê as oliveiras, essas árvores aí gigantes. Mas hoje, por ser domingo religioso, a igreja está fechada, mas nós temos essas imagens e nós vamos entrar lá para mostrar para vocês. Vamos agora, Nelson, naquele jardim que tem uma história importante de Jesus. Isso. Vamos agora descer também a pé, pois está tudo fechado, até o jardim de Getsemane.
Esta é uma oliveira. Uma árvore de oliveira chega a viver milhares de anos, sabia? Até 2000 anos. Estamos agora no jardim de Getsemane, uma parte importante da Bíblia, aonde Jesus também passou. O que conta essa passagem e a visitação das pessoas nesse jardim? Esse jardim é o lugar da última noite de Jesus. Um dos lugares, assim, importantes. É o lugar onde ele vai orar pela última vez. É aqui que ele recebe o beijo da traição. É aqui que ele é levado a Caifás e depois vai ser entregue a Pilatos. Ou seja, é a sua última noite, na qual ele vai dizer a famosa frase: Pai, afasta de mim esse cálice. Exatamente, passei, meu câmera. Por esse chão que você está vendo agora, Jesus teria pisado na sua última noite, refletido sobre aquilo que ele já estava certo que iria acontecer. Estamos no jardim de Getsemane. Esse local também aconteceu a entrega de Jesus por Judas. Sim, aqui é onde toda essa parte histórica aconteceu. Estamos pisando em Getsemane, que vem da palavra Gatmanim do hebraico, que significa lagar de azeite, pois aqui tinha um lagar de azeite na antiguidade. E nós estamos aqui ao redor de todas essas oliveiras, alguns carvalhos inclusive, bem antigos. E onde seria, Nelson, na parte alta ou na parte baixa, a entrega quando Jesus encontra Judas e os soldados e Judas o trai, no beijo? Nessa parte baixa onde nós estávamos. Naquele ponto. Estamos agora, sim, aqui. Ou seja, estávamos lá no monte, descemos toda essa ladeira, chegamos aqui na parte baixa, na região do Vale do Cidrom, ao redor dessas oliveiras. Aqui tinha um lagar de azeite, onde estava Jesus e seus discípulos, exatamente aqui em Getsemane, como estamos nós agora. Mintam. Man ba'ayin. אנחנו באים, ישוע מנצרת. أنا هو. يهوذا أهل بارناش بنشاك. Bem, nós não conseguimos, é claro, nem historiadores, nem os próprios guias, atuais guias, podem afirmar que local, mas esse território que vocês estão vendo, em algum desses pontos aqui, Jesus encontrou Judas, que acabou beijando. Passo a passo, aqui no balanço geral, você está vendo, eu estou levando para dentro da tua casa a emoção do encontro, do local onde Jesus pisou. A história viva do Cristo, aqui em Jerusalém, onde eu estou, para mostrar para vocês essa riqueza e também essa emoção. Logo lá em cima, fica o topo do Monte das Oliveiras, onde nós mostramos inclusive lá a igreja do Pai Nosso, onde ele teria ensinado aqui, né? Para vocês se localizarem, a cúpula dourada, lá dentro o muro também das Lamentações, que vocês vão ver. E nós vamos começar a fazer agora a parte mais importante
aqui de Jerusalém. A Via Dolorosa. Os últimos passos. São quantas estações? São 14 no total? 14 estações no total. A gente vai começar da primeira, que é a condenação, depois a flagelação, e vamos até a parte onde ele foi enterrado. E é essa emoção que vocês estão vendo agora no Domingo de Ramos, que nós estamos gravando aqui em Jerusalém. Por aquela porta, aquelas duas portas fechadas, Nelson, conta a história que Jesus, aqueles dois portões, hoje fechados, teria entrado lá Jesus. Jesus, na sua entrada triunfal a Jerusalém, montado no seu jumentinho branco, deveria ter entrado pelos portões dourados, que é a entrada messiânica que os judeus esperam e os cristãos tiveram com Jesus. Sua entrada messiânica, sua entrada triunfal, como neste Domingo de Ramos. Outro ponto importante, tudo aqui, por onde nós circularmos aqui, é a história que a gente volta à história do Filho de Deus. Sim, aqui a gente, em vez de sentar numa sala de aula e contar a história, a gente anda, caminha e vê e vive a história nos lugares. Estamos no jardim de Getsemane, os passos de Jesus. Esse é o local que conta a história. Jesus passou suas últimas horas por aqui com seus discípulos, a sua caminhada, a sua última noite em oração, sabendo que iria ser julgado, condenado e sacrificado. O jardim de Getsemane, um local por onde o Cristo passou, que você conhece agora. Nós estamos na parte alta aqui de Jerusalém agora. Sim, subimos do Vale do Cedron, pela essa ladeira, estamos todos aqui cansados, suando. Exatamente. E vamos entrar na Cidade Velha pelo Portão dos Leões ou Portão de Estevão. O que é o Portão de Estevão, que conta a história aqui para quem conhece? Para quem conhece, aqui está a tradição onde foi... Vamos andando? Vamos. Onde foi o apedrejamento de Estevão. E o Portão dos Leões, porque a gente tem 2 leões em cada lado desse portão. Sultão Solimão Magnífico que constrói esse portão e essas muralhas. Há mais ou menos 500 policiamento, anos a gente atrás. vê agora, é o exército, o que é? Você tem aqui parte do que é a Polícia Civil e parte do que seria a Polícia Militar. Ou seja, é a polícia que faz parte do exército. Hoje nós estamos vendo um policiamento maior. Vai nos policiais para mim. Por que esse policiamento maior hoje para o telespectador do Brasil que está nos vendo agora? Como todo dia de festa e onde tem multidão, aqui em Israel a gente tem que tomar os devidos cuidados. Ou seja, tem muita gente, tem chance de ter alguma catástrofe, a gente tem que evitar essas catástrofes. Não adianta depois... Atentado à bomba. Qualquer tipo de atentados. Por isso essa grande quantidade de policiamento hoje. Eu acho que por metro quadrado do mundo não há uma mescla, não há como aqui. O mundo está aqui, a gente vê árabes, judeus, evangélicos, todos aqui num espaço que impressiona tudo isso. E todos com um objetivo só, de celebrar. Celebrar, exatamente. Olha essa imagem agora que o Chico vai pegar. Estamos atrás aqui dos policiais. Estamos entrando agora no portão. Sim, esse é o portão também que em 1967 entraram os soldados para conquistar a cidade de Jerusalém, que estava na mão dos jordanianos. Estamos indo para onde agora? Nós vamos nos encontrar aqui com todos. Vamos aqui, para se alguém se perder, vamos para a primeira estação da Via Dolorosa. A Via Dolorosa, agora aqui no Balanço. E continua esse encontro de fé de todos os povos. Um dos principais momentos. Eu peço ao meu telespectador, só um minuto. Uma hora da tarde, 21 minutos. Obrigado pela tua companhia, você que está aqui no nosso Balanço Geral ao vivo, nessa sexta-feira. Ao vivo. Você vai acompanhar agora a Via Dolorosa. Quando se chega a Jerusalém, todos fazem esse percurso, muitos com a Bíblia na mão, para entender passo a passo
todo o sacrifício, todo o flagelo e toda a entrega de Jesus. Especial Terra Santa, um presente para o meu telespectador. A Via Dolorosa a partir de agora. Agora, o principal a todos vocês. Daqui a pouco a tumba, o Jardim das Tumbas, onde o corpo de Jesus foi levado. Esse, o local onde eu me entreguei completamente. Esse local, meu Brasil. O que eu senti lá, eu senti poucas vezes, eu acho, na minha vida. Você vai entrar comigo dentro dessa tumba, onde depois da crucificação, o corpo do Filho de Deus foi levado e aconteceu a ressurreição. Uma emoção. Aliás, todos nós aqui, hoje eu estou como você. Hoje eu não estou apresentador. Hoje eu estou telespectador junto com vocês. A Via Dolorosa, a partir de agora, 1h da tarde, 22 minutos. Vem comigo. Um dos principais momentos é a partir de agora, aqui no nosso balanço geral. Por essas vielas, há mais de 2000 anos atrás, o homem que veio para nos salvar pisou nesse chão. Lá está. Estamos aqui começando a conhecida Via Dolorosa, por onde Cristo, carregando a cruz por 14 vezes, teve todo o seu flagelo, todo o seu cansaço. A primeira parada. Nós estamos vendo agora aqui a primeira parada. Estamos na Via Dolorosa, os caminhos de Jesus aqui em Jerusalém. Aqui é a primeira parada de Jesus. Isso, vamos ali dentro e vamos ver o piso original da época de Jesus, da Fortaleza da Antônia. Estamos aqui na Fortaleza da Antônia. Era aqui onde Pôncio Pilatos libertava e condenava os presos da época. Inclusive, foi erguido uma grande igreja. Foi nesse espaço que Jesus foi colocado. Exatamente. Esse é o lugar da chamada Fortaleza da Antônia, onde foi a primeira e a segunda estação, a condenação e a flagelação de Jesus. Então, para vocês entenderem, nós estamos aqui na primeira estação. Nessa primeira estação aconteceu a trazida de Jesus. Trouxeram Jesus até aqui. Pôncio Pilatos reinava por aqui, comandava tudo aqui. Inclusive aqui é um local muito forte espiritualmente. A gente sente uma energia muito grande. Quer dizer, em toda essa grande área é que Jesus foi trazido juntamente com os outros para serem julgados. Exatamente, e foi aqui que Pôncio Pilatos, nessa região onde nós estamos, que lavou as mãos. Sim. Esse é o momento na qual ele vai perguntar ao povo quem que eles querem que dê anistia. O povo vai dizer Barrabás e ele aqui então lava as mãos e Jesus então é condenado e depois a ser flagelado. Bem, aqui é a primeira estação que vocês estão vendo. E vocês vão ver agora pedras da época. O que é muito importante para o meu telespectador. Vem comigo, Chico. Uma emoção muito grande, não? Meu Deus, que coisa linda. Muito lindo. Sim, um lugar bem especial. Esse é o pátio aonde na sexta-feira santa, próxima sexta, toda a população que a gente viu hoje em Domingo de Ramos estará reunido para o início da Via Crucis. Esse vai ser o pátio que eles começam a Via Dolorosa uma vez por ano na sexta-feira santa, que é a próxima. Bem, e o piso que nós vamos ver é o piso da época, de mais de 2000 anos. É o piso que existia, em que romanos pisavam, em que todos aqui da população de Jerusalém, enfim, o piso que realmente era da época. Exatamente. Está nos levando agora, porque Jerusalém foi erguida, reerguida, destruída, e nós vamos agora mostrar esse piso. Se você olhar bem, estamos andando neste piso. Apesar de que não sentimos, porém este é o piso de 2000 anos. A diferença do novo para o velho, é lógico que tiveram aqui adaptações, terremotos já passaram nessa cidade e a gente aqui está pisando em pedras grandes, que também são conhecidas como litóstratos. A gente vê parte dos grandes ali, outros menores, ou seja, tudo teve que passar também por reformas, porém parte do original está aqui. Estamos pisando
em pedras de 2000 anos atrás. Então essas são as pedras que vocês estão vendo. Claro, sofreram modificações, nós estamos falando de mais de 2000 anos. Mais de 2000, mas essas são as pedras originais que vocês estão vendo. Nós estamos aqui, nessa região, o Chico abrindo bastante agora aqui. Foi em todo esse, eu falo, em todo esse território amplo que o rei trouxe na época aqui Jesus, que Pilatos trouxe Jesus juntamente com Barrabás nessa região, e foi nessa população, e foi nessa região aqui que a população gritou: crucifique-o. Sim. Este é um dos momentos fortes de toda essa parte da história. Ou seja, são os últimos momentos realmente de Jesus aqui, até a sua morte. Exatamente aqui onde nós estamos mostrando agora. Imagine que isso aqui era um vale na época, tudo muito aberto. Havia apenas a construção de castelos onde ficava Pilatos. Mas foi numa área aberta como essa, cercado pela população, nessas pedras originais, que Jesus foi considerado culpado e mandado à crucificação. Começava aqui a Via Dolorosa. Que an eshalak Yeshua Nazaret Amar lana en ant Meshiach bar Helachachai Ehu ana. Takson barnash yetheu bayamin chayil. Atepa ananesh. Shila Kulkom Shamila Hakashkia Lachna Al Shahadu Shamin Milafe Magzeratkom. Outro ponto sagrado, o segundo ponto aqui. A segunda estação. A segunda estação da Via Dolorosa, também na Fortaleza da Antônia, nesse lugar que nós estamos pisando, uma grande fortaleza, não era uma casinha, a gente está falando do lugar onde estavam aqui os romanos. Aqui Jesus é flagelado, vai receber a coroa de espinhos e recebe a cruz, e daqui sai em direção ao Calvário. Para vocês conhecerem, vamos lá, vamos andando. Tudo aqui, claro, tudo aqui mudou. Comércios que você vê. Mas, Geraldo, a Via Dolorosa, até coroa de espinhos se vende. Até coroa de espinhos se vende. Porque aqui a fé é muito grande. E nós temos cada histórias aqui. Então tudo aqui mudou. Então você deve estar perguntando, mas Geraldo, mas em cada viela é uma surpresa. Tudo em Jerusalém aqui surpreende. Agora as pessoas podem estar perguntando, para quem não conhece, Nelson, é importante falar, mas nossa, mercado do lado, lojas na Via Dolorosa, exatamente. Exatamente. Onde tem alguém querendo comprar aqui, vai ter 3 querendo vender. Afinal de contas, essa região sempre foi uma região de muito comércio. A Via Dolorosa é uma rua que passa muita gente vem aqui. E como todos que têm que levar suas lembrancinhas, então as lojas foram aparecendo e até hoje estão aqui. Olha lá, Via Dolorosa. A passagem de Jesus, que você está vendo agora, aqui no Balanço Geral, o especial de Páscoa, a visita da Record, do Balanço Geral de São Paulo, aqui na Terra Santa. Uma emoção muito grande caminhar. É claro que as pedras, e isso é importante dizer para o telespectador, as pedras já não são mais as mesmas. Tudo mudou. Eu repito, Jerusalém foi construída e destruída inúmeras vezes. Não sabemos quantas vezes, mas muita coisa realmente mudou. Estamos indo para onde agora? Agora estamos indo para a terceira estação, que é a primeira queda de Jesus. Toda a história desse homem emociona. Toda a história do Cristo nos toca fundo. A queda de Jesus
particularmente, mexe muito. Mostra o momento em que o homem já não aguentava mais. É o que você está pensando, é o que eu penso também, exatamente como você. Caminhando aqui por essas ruas, imagina naquela época ele sendo açoitado, chicoteado, toda a população do lado olhando, e ele fazendo esse caminho, que isso é certo. Uma das coisas mais certas aqui em Jerusalém é que esse é o caminho real por onde Jesus passou até ser levado à crucificação. Você vê agora aqui, não adianta, polícia presente. Dá uma olhada, metralhadora, fuzil, não adianta, é a realidade hoje de Israel, do Estado de Israel e também aí de Jerusalém. Ao longo da Via Dolorosa, igrejas foram construídas, igrejas foram tombadas, e tudo isso se mistura ao comércio, ao novo e também ao antigo. Essa é a Jerusalém, principalmente para o meu telespectador que não conhecia. É por aqui, é por esse caminho que Jesus foi levado até o Calvário. E aqui se vende de tudo. Aqui de tudo. Tudo que você possa imaginar, desejar, você vai encontrar aqui neste mercado, na cidade velha de Jerusalém. É um mercado que está ao redor da Via Dolorosa, é isso? É em toda a região da cidade velha, porque os lugares sagrados estão todos dentro da cidade velha. Aqui está Via Dolorosa, a passagem de Jesus até a crucificação. Aqui estamos. Essa é a história e a gente está aqui falando dela no lugar onde aconteceu. Estamos na Via Dolorosa e hoje é exatamente isso. Virou comércio, como tudo virou comércio no mundo. Hoje Israel exporta tecnologia, fora os diamantes, a inteligência da tecnologia, mas aqui em Jerusalém você encontra de tudo. Tá aqui, ó, restaurantes e tudo mais. A gente vê que essa pedra tem até uma diferença de cores, pois todos que passam aqui colocam a sua mão. Como que também dizem que aqui se apoiou Jesus. Ou seja, tem aqui como se fosse a forma de uma mão, tá vendo? Exatamente. E aí, de tanto que as pessoas põem a mão, você vê a diferença também da cor. Um dos pontos fortes aqui de Jerusalém, mais aberto aqui, Chico, é esse ponto onde acredita-se, contam que Jesus teria apoiado. Lembrando, Chico, pega aqui para mim, por favor, para vocês terem uma ideia. Lembrando que toda a história, toda a grande história, mesmo antiga, quando ela dura muito, é porque tem um fundo de verdade. Nenhuma mentira se prolonga ao decorrer de séculos. Nenhuma mentira dura mais do que 2000 anos? 2000 anos? Vale a tua fé e aquilo que você pensa. O local, parte da pedra onde Cristo teria colocado a mão a caminho do Calvário. Que Ele abençoe você também. A gente
A gente não sabe da precisão dos locais, mas tudo aqui é mágico, tudo aqui é forte, tudo aqui nos move. É tudo muito forte, né? Sim. A verdade é que eu, me acompanhando, vejo a sua emoção de passar nesses lugares. E realmente não será o último. Todos que passaram por aqui é realmente viver a sua história. Não é como ler num livro. Você está vivendo uma história que mudou a humanidade. É muito forte. Não tem como explicar a não ser trazer você aqui. Quanto à precisão do local, eu não sei. Eu só sei que cada um tem a sua fé. Subindo hoje, nessas vielas, esse é o mercado. Você vê que muita coisa mudou, repito. Hoje tudo isso é mercado. Se vende tudo, lenços. $5, mais barato. $5 brasileiro. Brasileiro, quanto? Brasileiro, $5. $5. Quanto desconto? Quanto? 50 de desconto? Então, aqui na bolsa. $12 na Yalla, aqui é mais topo. Bom preço, ele está dizendo para eu te dizer que Bom tá preço. bom preço. Esto el guía muy bien, el guía. Guia muy bien. Muchos grupos aquí. Muito gusto, compra cá. Sí, acá. Tu mercadorias, isso. Muito briso, por which televisão? Brasil? É o mercado. Sim, sem dúvida nenhuma, é o mercado. Imagina que milhares de pessoas passam por aqui, todos querem vender. E todo mundo que vai passando, eles vão tentando realmente vender para ganhar o seu pão e pagar as contas do fim de mês. Aqui já a subida de Jesus rumo ao Calvário. Nós vamos agora da 5ª para a 6ª estação, aqui no meio, depois até a 7ª. O caminho que Jesus percorreu há mais de 2000 anos. O balanço geral na Terra Santa. Eu não sei o que você está sentindo em casa, mas impossível não se emocionar, saber que tanta coisa mudou. Pedras foram construídas, ok. Edificações foram feitas, ok. Mas foi aqui que o nosso Pai, que o Filho de Deus esteve. Aqui que Jesus, na sua infinita misericórdia, sabia que ia ser morto, mas que confiava num Pai verdadeiro. Chegamos agora à 6ª estação. O cinegrafista vai ficar agora aí para vocês verem como que é grande aqui. Eu já te chamo já, Chico, vai vendo. Brasil. I don't speak Brazilian, but welcome to Jerusalem. Thank you so much. São todos muito simpáticos, não? Sim, todos muito simpáticos. Afinal de contas, uma das qualidades deles são hospitalares aqui no Oriente Médio. São todos muito simpáticos, todos querem agradecer. E quem não gosta do brasileiro, cá pra nós. Todos vêm. Thank you. Essa subida, muitos questionam. Mas a subida, essa foi a subida aqui com a cruz. Qual que é a distância que Jesus percorreu até lá em cima? Pode vir agora, Chico, pode me acompanhar? Dá uma olhada como que é grande. A gente vai ficando já mais distante, o nosso câmera. A luz já está caindo porque o sol cai mais cedo aqui da Terra Santa. Pois não? Sim, você me perguntou quanto que ele vai caminhar. Ele vai caminhar quase que 1 quilômetro. Da Fortaleza de Antônia até o Calvário. 1 quilômetro andando é muito fácil. 1 quilômetro para um homem que já havia sido humilhado, espancado, chutado e carregando uma cruz pesada. Falava-se que o peso da cruz, o que se comenta aqui em Jerusalém do peso da cruz?
Quanto a relação ao peso da cruz, a gente vai ter aqui várias... São pedras época? Não, são pedras posteriores. Posteriores. Bem posteriores. Mas tem várias versões com relação ao peso. Inclusive, existem alguns que acreditam que ele carregou só a parte horizontal da cruz, que ele estava amarrado nessa parte horizontal. Não temos exatamente os dados. Aqui está a 7ª estação. 7ª estação. O que aconteceu nessa 7ª estação com Jesus? Nós estamos agora, depois que subimos todo esse vale, numa região que nós acreditamos seria uma das saídas de Jerusalém, pois Jerusalém de hoje em dia não é exatamente igual a Jerusalém da época de Jesus. E ele foi para o Calvário, que estava fora da cidade. Jesus aqui cai pela 2ª vez. Depois de toda essa subida que nós também subimos, aqui ele cai pela 2ª vez, antes de sair fora da cidade. Prosseguindo. Virou realmente uma via de comércio. Você pode olhar por todos os lados, mas ainda os prédios, eles impressionam. Apesar das pedras não serem da época, mas são antigas essas pedras aqui. Não tão antigas quanto da Jerusalém antiga. Olha, a gente já cansa estando aqui. Ó, e a tecnologia que chegou, né? Tem uma lan house. Tem uma lan house. 8ª estação. Na 8ª estação tem uma lan Aqui house. está. 8ª estação. Aonde Jesus aqui vai bendizer as mulheres de Jerusalém. Ok? O encontro de Jesus com as mulheres, acompanhando o sofrimento do Cristo, o cercam. Ele ainda as conforta com o seu amor. A pergunta que devem estar fazendo em casa, né, é o seguinte: eram ainda essas vielas na época também eram estreitas? Sim. O que a gente pode levar aqui da sensação realmente de que as ruas daquela época eram estreitas como hoje em dia também. Ou seja, não eram ruas largas, nem grandes avenidas, cheio de pessoas. Isso era o acontecimento da época. Como não tinha televisão, não tinha nada, quando as pessoas iam ser crucificadas, todo mundo aparecia para ver. E essas ruas ficavam lotadas. Imagina então... A crucificação era como se fosse um evento na época. Sim, era um evento. Exatamente isso, gente. A crucificação, olha, vai ser crucificado um ladrão. Como na época romana, na época dos leões, em que eram escolhidos os culpados e jogados aí, um público ficava nos coliseus, 3, 4 mil pessoas vendo homens condenados sendo soltos aos leões. Essa era a diversão da época. E os romanos tinham interesse, principalmente nas condenações, que todos vissem, para que pudessem entender que quem fizesse o mesmo que aquele homem fez, teria o mesmo fim, que seria a cruz. Entenderam que Jesus estava na época, uns caminhantes? Entenderam que Jesus na época estava praticando qualquer tipo de coisa, menos milagre. Olha, conta-se que um homem em Nazaré, em toda a região aqui, anda fazendo milagres, curando, fazendo o cego enxergar, paralítico andar, e por curar esses leprosos, esses doentes, logo se espalhou pela Galileia do homem que fazia milagres. E esses milagres chegaram até Pôncio Pilatos, que falou: mas quem é esse homem? Ele mandou inclusive uma investigação na época para saber quem era esse tal de Jesus que dizia fazia milagres e que era filho de Deus. E aí mandou-se ver quem era. Foi assim que ele chegou até aqui também. Sim, o fato de Jesus estar atuando tanto incomodou muito aos romanos e também incomodou a liderança religiosa mesmo judaica da época, aqueles que estavam controlando o templo. Exatamente. Jesus começou a ser na época um incômodo, porque não somente suas profecias, mas a sua pregação incomodava o poderio da época. O poderio romano mandou saber quem era Jesus. Existe até uma carta guardada, onde se fala: olha, trata-se de um homem alto, de cabelos. Isso, na época, Pilatos mandou essa carta
Inclusive a carta, a igreja tem essa carta, em que fala, o Senhor mandou e aqui está. Segundo a nossa apuração, trata-se de um homem alto, de cabelos longos, mãos finas, de uma fala muito mansa, de uma fala muito tranquila, que está levando aos montes inúmeras pessoas a ouvir a sua voz, aonde ele fala que todos podem chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Isso incomodou e aí começou a chegar até o poder político da época. Exatamente. Ou seja, Jesus começou, vamos dizer assim, uma pequena revolução, onde a grande parte dos judeus que estavam incomodados com a sua própria liderança religiosa acabaram por também adotar a Jesus e seguir a Jesus. Olha o que tem na Via Dolorosa, frango. E assim virou. Passa agora aqui, Chico, ao comércio. Comida. Tudo que você procura, você tem aqui. Tudo lindo. Tudo isso. Dá uma olhada. Eu sei que você deve estar impressionado. Geraldo, eu não imaginei. Eu não poderia imaginar que os caminhos de Cristo virou um comércio. E faz tempo. Sim. Ou seja, todos que vêm por aqui querem levar lembranças, e fora que tem a população local que também está acostumada com esse comércio. A gente vê aqui carne, roupa, doces, ouro. Também é parte do que é o comércio local da população. Exatamente. Essa é a Jerusalém de hoje. Por onde Cristo passou, o mundo mudou. Jerusalém também. A mistura de crenças e de povos, mas apesar de tudo isso, é tudo ainda muito forte. Estamos indo agora para onde? Estamos indo agora para a nona estação. A nona estação. A segunda queda de Jesus. A terceira, perdão. E última queda de Jesus. Outro momento importante. A gente andou bastante. Você anda muito em Jerusalém. Geraldo, eu estou pensando na minha próxima viagem de família, visite Jerusalém. Mas te prepare porque você anda muito. Você anda muito aqui na Terra Santa. Não é pouco não, o que é ótimo. Para conhecer tem que andar. Mais uma estação da vida de Jesus que marca quase o seu fim aqui na Terra. Nona estação, a gente tem aqui a terceira e última queda de Jesus, já bem próximo também ao Calvário. Ou seja, quando ele cai aqui, ele já está vendo o seu próprio fim. A queda do Cristo. Depois dessa queda, o que acontece? Depois dessa queda, Jesus, já próximo ao Calvário, ele vai agora então chegar nas últimas estações, que é tudo já quase realmente no Calvário. Vão tirar a roupa, vão colocar ele na cruz, ele vai morrer na cruz e depois vai ser enterrado. E todo esse local, o local da crucificação, seria onde? Abaixo dessa grande cruz, desta cúpula, esse é o Calvário. Hoje, onde foi erguida uma igreja? Hoje não. Essa igreja existe já. Desde a época dos cruzados, a gente está falando dessa atual igreja. Uma primeira igreja foi construída na época ainda de Constantinos. Helena, a mãe de Constantinos, foi a que veio identificar e foi o início da primeira igreja aqui na região da Ressurreição. Meu Deus, aqui seria... Aqui seria, claro, hoje essa igreja, mas aqui seria o local onde foi crucificado. Imagine naquela época que havia um monte, grandes e pequenas montanhas, umas sobre as outras, e onde nós estamos aqui, onde nós estamos agora aqui,
Imagina a época com matos e pedras, pedras e matos. E logo um pouco mais à frente, um monte alto, aonde 3 cruzes se levantaram. 2 ladrões, que inclusive Jesus falou que eles estariam ao lado dele no reino dos céus. Um deles disse: tu não é o rei? Tira a gente agora dessa cruz. Também aqui, a palavra que todos sabem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele sabia que não era abandonado pelo Pai. Passa tanta coisa agora pela cabeça da gente, imaginar naquela época a crucificação, e que neste espaço, nessa área, nessa grande área, Jesus foi crucificado. E a gente que é tão pequeno, eu que me sinto tão pequeno até para contar essa história, eu peço perdão pela minha pequenez de não contar mais detalhadamente e biblicamente. Gostaria de contar biblicamente, mas eu peço perdão a vocês. Mas eu estou me esforçando ao máximo para passar para vocês cada ponto, cada estação, o que Jesus passou, para que você de casa, nessa Páscoa, reflita. E já que você não está aqui, eu estou colocando Jerusalém dentro da sua casa, dentro da sua sala, para que você se emocione, para que você reflita, e para saber que Jesus está cada vez mais vivo dentro de nós. Lindo, né? Sim, belíssima capela. A gente tem aqui um quadro bem bonito que é a história do rei Salomão e a rainha de Sabá. A rainha de Sabá trazendo os presentes para o rei Salomão aqui. E as construções aqui, ó, dá uma olhada, tudo muito pequeno. Veja só agora aqui, que coisa. Podemos acender a luz? Ou melhor não? Não queremos atrapalhar aqui. Pode apagar. São construções muito antigas, muito. Estamos pisando na história viva. Quem vai a Jerusalém não volta a mesma pessoa, em nada. Eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi com a minha mãe, que ela falou: meu filho, sempre seja grato. Em qualquer situação da sua vida, a gratidão vai te abrir portas. Eu sei que eu sou um profissional contratado pela casa, mas eu quero agradecer a Record pela responsabilidade, pelo acreditar no meu programa, na minha equipe, a minha pessoa, ao meu câmera que foi comigo. Junto comigo foi meu filho de 12 anos que passou o aniversário dele comigo. Ele abriu mão de uma festa para ir comigo. E eu vi um moleque de 12 anos chorar nesse local que vocês vão ver agora. Eu já havia estado em 97 em Jerusalém, mas não haviam me colocado e me apresentado esse local que vocês vão ver agora. 1h55. Hoje tem o filme, depois o balanço, já em seguida o filme de Jesus de Nazaré aqui na Record. Vocês vão visitar comigo agora o Jardim das Tumbas. Existem alguns locais em Jerusalém que eu vou ser muito sincero com vocês. Tudo bem, a história conta, dizem que aqui aconteceu, mas que a gente não sente. Eu, particularmente, estou falando de mim agora. Mas outros locais, como este, você é tomado por uma luz, você é tomado, você é ungido
por uma força sobrenatural. E esse local, e você vai sentir isso agora. Depois da crucificação, Jesus foi levado para esse local, o corpo de Cristo colocado sobre uma pedra, aonde aconteceu o local da ressurreição, hoje conhecido na Terra Santa como Jardim das Tumbas. E eu entrei nesse local e você vai entrar. A pedra onde foi colocado o corpo de Cristo. E eu não preciso jurar que estaria cometendo aqui um pecado. Mas o que eu senti dentro dessa tumba especial Jerusalém, que vocês estão acompanhando aqui no meu programa e aprendendo junto comigo, porque eu sou um aprendiz da palavra de Deus e eu vi o quanto que eu sou pequeno e miserável. O meu câmera falou uma coisa sensacional. A gente estava subindo a Via Dolorosa e estava muito calor. E a gente estava carregando equipamentos e equipamentos. E chegou uma hora que cansou. Que aí eu falei, Chico, vamos parar. Que tava... E aí ele falou, Geraldo, vamos continuar. O homem carregou uma cruz e toda a dor do mundo e não reclamou. E a gente parou para descansar com equipamentos de televisão. Como eu sou pequeno. 1h58. Vamos agora ao Jardim das Tumbas, um local que foi descoberto muito tempo depois, inclusive. Porque, gente, Jerusalém é redescoberta a cada 30, daqui 10 anos outro ponto vai ser descoberto. E esse ponto, diante da história de Jesus, é até recente. É até recente. Dizem que até algumas pessoas tentaram esconder esse local. Não, não é verdade. Mas não há o que esconder diante da história verdadeira de um Jesus vivo na vida de todos nós. Um presente para você. Jardim das Tumbas, esse local sagrado também aqui em Jerusalém. Rodando e conversando com moradores antigos, disseram, Geraldo, esse é um local que você tem que levar para o Brasil. A fé de muitas pessoas e também as escavações históricas realizadas nesse local. Atrás dessas muralhas que vocês vão ver agora aqui, existe um jardim maravilhoso. Local de muita reflexão que vocês vão acompanhar a partir de agora, mas também um grande mistério, ao mesmo tempo para muitos a certeza de que aqui, depois da crucificação, Jesus foi trazido. Várias tumbas de milhares de anos foram descobertas e escavadas no Jardim das Tumbas. Mas aqui também conta-se a história de Jerusalém, entre tantas histórias, lá para mim, meu câmera, por favor, entre tantas histórias, a fé que traz inúmeras pessoas aqui, milhares de pessoas, é que depois da crucificação, o corpo de Jesus teria sido trazido para cá. E é nesse local que eu convido, junto comigo, que todos vocês vão vir agora, o Jardim da Tumba, como é conhecido. É um local que é tomado por um silêncio muito grande.
e uma história magnífica. Aqui está. The Garden Tomb. O Jardim da Tumba. Na verdade, essas escavações, principalmente dos últimos 200 anos, revelaram várias tumbas do passado. Depois da crucificação, vocês vão ver a tumba de Jesus. Eu repito, um local religiosamente muito visitado e muito respeitado aqui em Jerusalém, na Terra Santa. E é esse local hoje que o Balanço Geral vai levar você da sua casa, que está me vendo agora aqui. Mais uma vez, bom dia, Nelson. Como que vai, queridos? Bom dia, tudo bom? Estamos autorizados já, né? Sim, sim. Autorizados. Bem, aqui, o que nós vamos ver aqui é o Jardim da Tumba. Essa história é uma história muito forte. É uma história onde Jerusalém tem o seu marco, não somente pelas construções reais que nós vamos ver aqui, mas também pela história que envolve Jesus Cristo. Sim. Aqui, como Jerusalém, uma cidade de mistérios, a gente vai encontrar aqui um calvário também, uma tumba, uma cisterna que também nos dá a solução daquela descrição que aparece no Evangelho de João com relação também a um jardim que se encontrava cerca da tumba de José de Arimateia, que foi aquele que entregou sua tumba para Jesus. Então, bem-vindos ao Jardim da Tumba. Vamos conhecê-lo. Olha, dá uma olhada aqui. Chico, dá um giro. É um jardim maravilhoso. Eu repito, vocês vão ver aqui locais, escavações extremamente antigas. Sim, nós vamos ver aqui coisas de diferentes épocas, principalmente da época de Jesus. Bem interessante. Como que tudo isso ficou assim, escondido durante tanto tempo. É isso que eu falei. Essas escavações, entre aspas, consideradas novas, dos últimos 200 anos para cá, essas escavações foram feitas e descobertas aqui em Jerusalém. Exatamente. A gente tem uma tradição bem longa da região do Santo Sepulcro e recentemente aparece 200 anos atrás, começam a descobrir aqui e começam a ver aqui coisas indescritíveis. Bem, vamos caminhando. Para onde a gente vai, Nelson, por favor? Por aqui. Por aqui. Nós tivemos autorização para filmar, antes inclusive da abertura ao público, porque esse local aqui fica tomado por pessoas que vêm buscar a mesma resposta. Cada espaço, cada canto aqui de Jerusalém é pesquisado, peregrinos, pessoas que dentro da sua fé vêm buscar a resposta, porque os 4 cantos, é importante dizer, os 4 cantos de Jerusalém, todos têm história. Todos têm histórias bíblicas dos discípulos, do próprio Jesus, que caminhou e circulou por todo esse território, que viveu, que pregou, que deixou a sua palavra. Nós estamos na Terra Santa, estamos em Jerusalém, aqui hoje no Jardim das Tumbas, um local religiosamente muito respeitado, inclusive com cisterna que abrigava a água da época que as pessoas pegavam. Sim, nós vamos ver aqui que é uma cisterna que foi feita pela mão do homem. Não é uma coisa natural e sim foi escavada. Alguém teve a intenção de fazer aqui talvez um jardim, mas alguma coisa que consumisse água. Vamos lá então, vamos levar. É bem grande aqui esse local, aqui, esse jardim, você sabe o tamanho dele? Olha, a metragem quadrada eu não tenho muito a ideia. Não é muito grande, mas é um lugar bem agradável, realmente cuidam dele muito bem, com flores, e dá a sensação de a gente entrar realmente num jardim. Bem, o que está escrito aqui, por favor? A gente vê até uma pedra. The Lord Jesus said, "It's more blessed to give than to receive." Nosso Senhor Jesus Cristo disse, é mais abençoado dar do que receber. Atos 20:35. Muito bem. São Marcos, você vê inclusive, olha. Eu repito, Jerusalém, que foi construída e destruída tantas vezes, é um local bem amplo, viu? É bem grande aqui. Sim, é bem grande, tem
Está dividido mais ou menos em 3 grandes partes, ou seja, a parte que a gente está chegando, que é o Calvário, depois a gente vai ver a parte da cisterna e o túmulo, que é o final. São as 3 partes de toda essa construção. Bem, o que nós estamos vendo aqui, dessas pedras? Essa é a região que eles vão identificar como a Gólgota ou o Calvário. Nós estamos bem próximo à Cidade Velha. Aqui se vê as muralhas, bem próximos também ao portão de Damasco, ou seja, um caminho antigo onde passavam muitas pessoas. Há uns 200 anos atrás, na metade do século XIX, um oficial inglês chamado Gordon, caminhando por aqui, olhou para esta rocha e ele vê a formação de uma caveira, que é o que a gente vê nessas fotografias aqui ao lado. Exatamente, quando se fala, olha, é muito importante aqui, Chico. A história desse local começa com essa foto. Naquela época, olhando de longe, essa mesma caverna que vocês estão vendo, dá uma olhada. Realmente parece 2 olhos e a boca. Lembra uma caveira. Exatamente. E essa foi a surpresa do oficial do Gordon. Quando ele olha, ele fala assim, isso é uma caveira. Calvário ou Gólgota em aramaico. Sim. E assim dá o início de todas as pesquisas. Quando eles começam a pesquisar, eles encontram aqui um lugar onde também foi extraído rochas, ou seja, a gente tem aqui uma pedreira. Uma pedreira é uma região que sobram muitas pequenas pedras, porque você trabalha a pedra antes de carregar. Você não vai carregar toda a rocha e trabalhar a coluna. Você trabalha, faz a coluna e depois carrega ela. Ou seja, a gente tem uma grande quantidade de pedrinhas menores no chão. Dentro do judaísmo, uma das penas de morte antiga era o apedrejamento. Como que se fazia o apedrejamento? Se atirava a pessoa de uma certa altura e caso ele não morresse na queda, vinha o apedrejamento. Então a gente está falando de um lugar onde era conhecido como um lugar de penas de morte. E aqui, quem sabe, foi utilizado o mesmo lugar que já tinha a fama de ser um lugar onde as pessoas vinham para ver os eventos, que era a pena de morte. Aqui também foi a crucificação, no lugar onde tinha a formação de uma caveira. E é mais uma forte história aqui de Jerusalém. Sim, essa também é uma forma realmente visual de ver todos aqueles últimos momentos de Jesus em Jerusalém. Para onde nós vamos agora? Vamos agora em direção à cisterna. Vamos. Bem, existem escavações aqui subterrâneas ainda que eles permitem a gente gravar. Que eu recebi essa informação que tem locais aqui como cavernas. Como eu diria, tudo é possível na Terra Santa. Existem várias grutas, várias cavernas. É tudo uma questão de entrar em contato com as autoridades e pedir as permissões devidas. Mas sim, tem uma grande quantidade de cavernas em todo Israel. Existem muitas cavernas devido à formação rochosa. Mas lembrando que aqui em Israel, qualquer tipo de filmagem, de gravação, tem que ter autorização. Sim, sim. Todo local. Para nós estarmos aqui, a TV Record teve que ter autorização primeiro para o Balanço Geral gravar e para vocês caminharem. Aí você andando, aí ó, cada local tem aqui a indicação de onde você vai estar. Sim, para que a gente saiba para onde ir, porque o lugar é um pouco amplo. E realmente é um jardim. Formou-se ao decorrer dos anos um grande jardim de reflexão, onde você vê inclusive bancos aonde turistas ficam para que venham buscar a sua reflexão. Pois não? Muito bem, estamos aqui então do lado da cisterna. Inclusive parece que resolveram utilizar a água da chuva do inverno, porque tem aqui... Isso aqui que nós estamos vendo. Abaixo dessa construção está toda uma cisterna.
Lembrando que a cisterna, eles usavam os antigos para armazenar, inclusive, a água. Para água. Sim, sim. Conforme a gente vai andando também, a gente vê vários lugares com muitos bancos. Todos esses lugares são utilizados também para os cultos. Os grupos vêm aqui e celebram. Dá uma olhada. É um poço aqui, Nelson? Sim. A cisterna, como que ela funciona? Não é uma escavação que a gente vai até uma fonte de água, a gente faz um buraco, põe um reboco nela e a água da chuva vai escorrendo e vai enchendo esse poço. Isso é uma cisterna e é o que a gente tem aqui. Por aqui, a entrada de água da região. Prosseguindo agora aqui, é um jardim muito grande, muito. Você vê a grande quantidade, vem comigo, Chico, de mais um ponto muito forte. E aqui seria, Nelson, onde nós vamos. Aqui, então, o túmulo. Este é o túmulo vazio que nós vamos agora conhecer. A história que se conta aqui de Jerusalém. E a história da onde foi a ressurreição. Tenho certeza que vocês já viram a imagem da entrada, onde se conta aqui em Jerusalém, durante tanto tempo, que o corpo de Jesus... Você percebe, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, quanto a diferença, Nelson, quanto a diferença das pedras, que a gente consegue ver claramente, né? Sim, a gente vai ver aqui nessas pedras também que ela foi trabalhada, ou seja, não é natural. Alguém fez algum tipo de trabalho, inclusive como se fosse um círculo. Começa aqui, um círculo aqui, exato. E ali do outro lado tem a parte que desceria. A mesma coisa a gente vai ver no chão. Alguém fez aqui um trabalho ao redor. Ou seja... Aqui tem um círculo, você observa, meu câmera está pegando, havia como se fosse realmente aí um círculo. E a pergunta é, o que tinha aqui? E talvez para explicar o fato de tanto tempo isso não ser descoberto, é que no início os primeiros cristãos, eles esconderam este lugar. Porque estamos falando da época dos romanos. Os romanos ainda dominavam. Até o momento que Constantino vai permitir aos cristãos de exercerem a sua fé e oficializar. Eles, durante esses 300 anos, provavelmente esconderam o lugar verdadeiro da ressurreição para evitar que os romanos o profanassem. Esta seria a ideia, esta é a tese deste lugar. O que mais a gente encontra aqui? Nós vamos entrar e vamos encontrar uma coisa assim. Nós temos aqui uma entrada. Esta é a entrada de uma tumba de um personagem rico. Por quê? Porque ele teve a possibilidade de construir duas grandes salas. Uma sala onde se dão as condolências, onde estão as carpideiras, aquelas mulheres que choram, que estão aqui recebendo, as pessoas que entram, e o lugar onde se coloca o defunto. Deixa-se o defunto durante um ano, e depois de um ano entra-se novamente nessa gruta e se coloca em ossários, que é o tamanho do fêmur. Esta é a forma que nós conhecemos da época de se enterrarem as pessoas. E aqui a gente tem bem claro que esta é uma tumba de uma pessoa rica, que tinha condições devido à construção. Se fosse uma pessoa com poucas condições, faria somente o lugar para colocar o corpo. A partir de quando é que começou-se a investigação, a se especular que esse local teria sido trazido o corpo de Jesus? Quando que Jerusalém começou realmente a ter força e esse local direcionado também para essa história magnífica, Nelson? Quando começa com Gordon, que vai encontrar o Calvário ou a Gólgota. Começam a se fazer novas pesquisas e começam a buscar toda essa região. Estamos falando aqui já no final do século XIX, começo do século XX,
aqui com diferentes escavações. É uma arqueóloga famosa, Kathleen Kenyon, é esta que vai fazer também o início das primeiras escavações aqui, e encontra esse lugar e essa tumba. Temos aqui uma coisa muito interessante também, é que nós vemos um trilho na frente da porta do túmulo. Aquela história que tinha uma grande pedra aqui. Exatamente. O que é essa história dessa pedra? É uma pedra redonda e com certeza uma pedra muito grande pelo tamanho do trilho, também o tamanho da porta que temos ali, que fechava o túmulo. O que dificulta qualquer pessoa comum de abrir esta porta. Ou seja, não é que se você quer entrar para tirar o corpo ou roubar as joias da pessoa que foi enterrada, você vem sozinho. Você precisa de mais, você precisa de um grupo de pessoas para girar uma porta, uma roda dessa aqui. E aqui a gente vê isso naturalmente, esse trilho. Realmente é uma coisa interessante de ver um túmulo de 2000 anos atrás, aqui agora nesse lugar. A informação, a história, é que aqui havia uma grande pedra, uma roda, e que depois de colocarem o corpo de Jesus aqui, eles colocaram essa pedra para fechar. Horas depois, essa pedra, ela estava retirada do local. E logo, olha, alguém abriu o local onde Jesus foi colocado, onde o corpo dele foi colocado. E essa pedra estava aberta, essa pedra que tinha não só o simbolismo, mas era realmente o portão. Colocaram o corpo e fecharam com a pedra. Horas depois, essa pedra não estava no local. Quando entraram, o corpo de Jesus não estava mais. E é essa história que eu convido vocês para entrarem junto comigo. Mais uma vez, essas rochas da Jerusalém Antiga. Nós estamos colocando a mão na história viva dessa terra, de milhares de anos. O que nós estamos vendo, inegável, é uma tumba. E a partir de agora, o telespectador do balanço entra junto comigo. Está escrito, ele não está aqui porque ele ressuscitou. Aqui seria um dos locais da ressurreição de Jesus, onde o corpo de Cristo teria sido colocado. Dizer para você que existe sim uma energia muito grande aqui, muito. Existe aqui algo. Existe uma paz muito grande aqui. Com as construções e destruições de Jerusalém, tudo se questiona de cada ponto sagrado dessa Terra Santa. A pergunta: o corpo de Jesus trazido até aqui depois da crucificação, o
que vocês estão vendo pedras realmente da época. Porque Jerusalém, ela foi construída, eu sempre falo isso, e construída e destruída várias vezes. Mas aqui você vê a construção da época. Você vê pedras realmente da época. Agora, você consegue observar que aqui realmente é um túmulo, era as chamadas tumbas do passado, onde os corpos eram trazidos. Vejam só as pedras. Um dos locais mais visitados aqui em Jerusalém. Eu quero dizer mais uma vez para você, a paz que você sente aqui. E para você que está em casa, quanto mais a gente olha, mais a gente quer olhar e sentir para saber o que aconteceu nesse local. Se o querido mestre foi trazido aqui, a ressurreição, a pedra que teria se movido, e logo a notícia se espalhou em Jerusalém. Olha, a tumba de Jesus, abriram a tumba de Jesus, o corpo não está mais lá. A ressurreição de Jesus, a nossa ressurreição, e a emoção do repórter em estar podendo contar essa história que dura mais de 2000 anos e que mudou a vida de todos nós. A história desse homem que independente de local aqui, tudo aqui é a história dele, tudo. Chico, pega lá na frente para mim e você vê que realmente a comprovação arqueológica da existência da Jerusalém antiga, da época de Jesus, é o formato geológico dessas pedras, da cor. É a reportagem especial do Balanço Geral de São Paulo aqui em Jerusalém. E que você, passo a passo, minuto a minuto, o corpo de Jesus aqui, o local visitado e adorado por milhões de pessoas que viajam do outro lado do planeta para buscar o conforto. E o que você está vendo pela primeira vez no Balanço Geral, os passos, a vida e a morte de Cristo, e o local apontado aqui em Jerusalém como a descoberta da tumba de Jesus, onde o corpo dele foi trazido depois da crucificação, e daqui a ressurreição. Você vê realmente que tem um formato de uma tumba, de um local que servia para abrigar corpos. Que eu estou mostrando para você, que eu espero voltar, porque em 3, 4 dias é impossível contar a história total de tantos locais santos, religiosos, que nos levam a uma reflexão de quem nós somos e de quem deu a vida por nós, desse Jesus vivo que continua dentro de cada um de vocês. A gente percebe aqui, né? Olha lá para mim, lá embaixo. Nelson, parece que bem no centro ficaria o corpo, lá, bem lá para mim, bem no centro, na pedra central. Ficaria o corpo na pedra central, pelas suas pesquisas. Você mora aqui em Jerusalém há quanto tempo? Há uns 25 anos. Há 25 anos aqui. Teria ficado o corpo nessa pedra central? Olha, o que nós aqui, segundo as pesquisas, temos, seriam 2, e aqui tem mais um ponto muito interessante. Veja comigo.
O que nós temos são duas laterais e este grande centro. As duas laterais seriam os túmulos e esse centro é o que separa, apesar de que a gente tenha a sensação que esse é o principal, porém não. E aqui o mais interessante de tudo é que aquele túmulo ali foi completamente terminado e este não. Ou seja, explica para mim como que você vai e faz um túmulo para duas pessoas, um é terminado e o outro não. Alguém não morreu? Ou o túmulo que era para ser da família de alguém foi utilizado por uma só pessoa. No caso, Jesus. Esse é mais um ponto da explicação deste lugar como sendo o lugar da ressurreição. Teria sido colocado o corpo de Jesus, um pano por cima. É muito importante explicar, até para quem não entende a história, porque o sepultamento de antes é diferente do sepultamento de agora, completamente. Então, na época, o corpo era trazido, colocado sobre a pedra. Isso. Como foi feito com o corpo de Jesus, quando retiraram ele da cruz, lavaram o corpo, colocaram ele numa mortalha, e depois de colocá-lo numa mortalha, se deixa o corpo dentro dessa gruta durante 1 ano. Após 1 ano, que já não sobra mais carne, só os ossos se coloca no ossário. Essa era a forma como se enterravam há 2000 anos atrás. Tá, mas conta a história que o corpo de Jesus, depois aí do 3º dia, quando foram visitar, o corpo não estava. Sim, e aqui é a razão de toda a importância do lugar e da história. Ou seja, aqui depois do 3º dia ninguém encontrou corpo. Essa é a grande questão. E aqui o início da fé cristã. Quanto mais a gente olha, mais a gente quer. Jerusalém é isso. Por isso que as pessoas demoram de 2 a 3 horas em cada local. Aqui não é uma visitação rápida. Cada local que você vai é no mínimo 2 horas que você fica refletindo, olhando, pesquisando, você conversa com guias, pessoas que trazem livros, lendo também a própria Bíblia. E aqui com os seus pastores, com os seus homens de fé, tentam decifrar, entender, espiritualizar tudo aquilo que essas rochas e essas pedras e esses locais santos guardam aqui em Jerusalém. Nós estamos no local que é conhecido como a tumba, o local da ressurreição, onde teria sido trazido o corpo de Jesus, onde depois de 3 dias guardado, sumiram com o corpo do mestre. Mas na verdade, Jesus tinha ressuscitado. Essas pedras teriam sido as testemunhas, exatamente essas pedras, esse chão teria sido testemunha da maior história de todos os tempos do nosso planeta. Essas pedras, esta tumba que você vê lá agora, guardado o corpo de Jesus, e aqui a ressurreição. Eu só posso dizer uma coisa para vocês: existem locais aqui que emocionam um pouco, alguns você sente mais, mas a paz que você sente aqui e a energia é impressionante o que você sente aqui. É impressionante. E se novas escavações forem feitas, novas descobertas serão. Jerusalém, durante muitos séculos, inspirou isso em arqueólogos, cientistas, pesquisadores. Quanto mais se escavava, mais se descobria. Quanto mais se escava, como no Egito, as escavações do Egito, elas não param por quê? Porque a cada 5 anos se descobre novas múmias, e tudo isso vai para o rico Museu do Cairo, onde eu também já estive e espero um dia estar para mostrar para vocês o que é o Museu do Cairo, que é a grande existência do mundo. Essas escavações, Jerusalém é assim: se você continuar escavações em qualquer ponto, você vai descobrir novas cavernas, novas cisternas, novos trajetos
que a população antiga, a exemplo também de Jericó, que é uma cidade antiguíssima, uma das mais antigas do mundo. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. E escavações de Jericó mostram como viviam, né, todos esses sobreviventes do passado. Sim. Como eu posso lhe dizer, eu que acompanho já durante muitos anos pessoas que visitam aqui, realmente é deslumbrante ver como a pessoa muitas vezes acaba se transformando depois de uma visita aqui. Você vê as escavações, você vê as histórias. Não é que você está sentado, como já disse, numa sala de aula. Você está presenciando a própria história. Você está vivendo a história da humanidade aqui em Jerusalém. Quanto mais você olha, mais ainda. E eu me lembro dessa história que até a minha mãe, a dona Olga, contava. Ela contou essa história para mim. Filho, quando foram ver, o corpo de Jesus não estava lá. E esse é o local onde a pedra teria se movido e o corpo de Filho de Deus já na sua ressurreição. Estamos na Terra Santa. Estamos em Jerusalém. A paz que você sente aqui dentro, parece que alguma coisa entra e sai de você ao mesmo tempo. E esse silêncio, o que você consegue sentir olhando aí dentro da sua casa um local como esse? Stephen, what's the people feel here? The reason people come here is to remember the death and resurrection of Jesus Christ. And coming to this place, for many people, it can be quite an emotional experience as they think about the price that Jesus paid for our salvation on the cross, but also the joy of celebrating his resurrection 3 days later. The peoples of every country. From every country. Every year we get over 250,000 people. 260,000 people came here last year. And in your opinion, these places? It's a possible site for Jesus' death and resurrection. We don't say we know it was here for certain, but it is a possibility. Tinha encerrado já, mas não tem como não voltar. E eu quero deixar registrado aqui para você que esse local para mim foi uma das mais fortes energias vividas. A vida dolorosa, sim, marcante, mas aqui na questão do encontro com Jesus, daquilo que cada um vem buscar, aqui em Jerusalém, aqui para mim, o que você sente, grave isso e grave esse local, porque o dia que você vier aqui, que Deus te abençoe, que você venha, o que você vai sentir quando você entra aqui é muito forte. Você é tomado por uma paz, você é tomado por uma... muito forte, e a vontade não é ir embora. É isso que eu queria passar para vocês. Já tinha desligado a câmera e falei, Chico, volta. A vontade que você tem quando você está lá dentro é não sair, é de ficar. E eu estou falando isso do fundo do meu coração. E me surpreendeu
Eu vim buscando uma coisa, achando que era uma coisa, e encontrei outra. Mais uma vez, Chico, entrando agora aqui no local aonde o corpo de Jesus, pela fé, pela história, foi colocado. E aqui você, cada minuto dessa valiosa e importante história que mexe com a vida de todos nós, não dá vontade. A paz é muito grande que você sente aqui. É um dos locais onde eu me senti Senhor Jesus, Pai querido, abençoe a nós brasileiros e abençoe ao povo que nos assiste. Não dá vontade de ir embora. Não dá. O dia que você estiver aqui, você vai saber de tudo que eu falei. Que Ele abençoe você também.